Fala curiosos, eu sou o Rafael e sejam bem-vindos ao Curiosos pelo Saber. E como vocês podem ver, não, esse não é um canal Dark. No vídeo de hoje, a pedido de uma inscrita, eu quero contar para vocês como são feitas as pontes sobre as águas, como os navios não afundam, como os prédios não caem e como são feitos os túneis. Já parou para pensar nisso? Vem comigo que hoje você vai descobrir. Pensa numa ponte como um gigante equilibrando o peso entre a força da gravidade e a força da estrutura. Em outras palavras, você levando as suas compras, uma sacola em cada mão. Só que para essa ponte existir sobre o rio ou o mar, os engenheiros fazem o seguinte. Primeiramente, estudo do solo subaquático. Eles sondam com equipamentos e também examinam em laboratórios. Daí são cravadas estacas enormes de concreto ou aço. E só então se constrói as colunas que sobem até acima d'água. E logo após esses processos, por fim, vem a montagem do tabuleiro. E um bônus sobre esse tópico é: pontes muito grandes, tipo o Rio Niterói no Brasil, têm partes feitas em módulos pré-moldados, levados por barcaças e encaixadas como blocos gigantes de Lego. E algumas pontes, como a Millau Viaduct na França ou a Golden Gate nos Estados Unidos, têm cabos de aço tão resistentes que cada uma poderia segurar centenas de caminhões de uma vez. Bom, e como eu sei que você já é um curioso, pois é um membro desse canal, deve estar se perguntando como é feita a montagem das formas dos pilares das pontes subaquáticas. Costuma-se utilizar duas técnicas, a depender da profundidade e das condições do local. Realiza-se com ensecadeiras ou por meio de tubulões. As ensecadeiras, elas criam o ambiente ali onde se pode trabalhar a seco, tanto a concretagem como a montagem das formas, ou melhor, cofragem. Termos técnicos. Já os tubulões são formas metálicas pré-moldadas para concretagem em ambientes pressurizados ou submersos. Mas então, por que os navios e os barcos não afundam? Isso acontece por conta de uma lei da física chamada princípio de Arquimedes. Mas calma, é simples. Quando algo entra na água, esse algo empurra o líquido para baixo e a água empurra de volta com uma força equivalente ao peso da água deslocada. Um navio é pesado, sim, demais, mas ele é oco por dentro, e o ar que preenche faz com que o navio se torne menos denso do que a água, e por isso ele flutua. É simples, se você jogar uma pedra na água, essa pedra vai afundar, obviamente, mas se você criar ali um barquinho de papel ou de papel de alumínio e colocar essa mesma pedra dentro desse barquinho, ela não vai afundar. A área que está entrando em contato com a água é bem maior, ou seja, mais água está sendo deslocada. É o mesmo princípio utilizado na engenharia de navios e barcos, o princípio de Arquimedes. Por isso que porta-aviões com toneladas e mais toneladas flutuam tranquilamente por aí. Vamos lá, por que as árvores não caem? Essa eu posso responder com mais tranquilidade. Afinal, os prédios são como árvores gigantes e como árvores têm raízes, caule e também a sua copa, não diferentemente também são os prédios. Afinal, as raízes dos prédios podem ser consideradas as suas fundações, que em muitos casos podem ser blocos gigantes de concreto e aço que trazem a estabilidade para toda a estrutura. Uma curiosidade interessante: Burj Khalifa, considerado o prédio mais alto do mundo, pode se movimentar devido ao vento cerca de 2 metros e ninguém lá dentro sente. É incrível. Os fatores responsáveis pela estabilidade do prédio é a sua estrutura em concreto armado, as suas fundações e a distribuição adequada do peso. E vamos lá para o tópico talvez mais esperado, é como são feitos os túneis. Afinal, você já passou por algum túnel na sua cidade, andando de ônibus ou até mesmo de metrô, e você se perguntou como que são feitas essas escavações impressionantes, incríveis, né? Realmente tem uma engenharia absurda envolvida nisso. Construir esses túneis, essas escavações, é verdadeiramente uma cirurgia na Terra e depende muito do tipo de solo que está sendo falado. Temos o método tradicional, que é escavação e contenção, e temos também o método tatuzão, TBM, que é nada mais nada menos que Tunnel Boring Machine. O método tradicional é feito por máquinas e servem para solos mais firmes, solos mais estáveis, mais duros. E a máquina faz a escavação e logo em seguida já aplica um revestimento de concreto para fazer a contenção. Já o tatuzão é muito mais interessante. É uma máquina gigantesca que cava, retira a terra e já instala anéis de concreto enormes, já deixando o túnel pronto. E cada anel desse é como uma vértebra e o túnel vai crescendo aos poucos. Cada máquina pode cavar cerca de 20 metros por dia.
A curiosidade é que os tatuzões são tão grandes que demoram meses para serem montados e quando acabam o serviço podem até mesmo serem descartadas ali mesmo, sendo enterradas, porque o custo para desmontar e o tempo seria tão grande que vale mais a pena deixar ela lá mesmo enterrada. E é isso, curioso. Pontes, navios, prédios e túneis, tudo isso envolve engenharia, planejamento, responsabilidade e muito desse toque curioso que um dia alguém teve a ideia de estudar e pensar e tentar colocar em prática para que hoje em dia essa seja a nossa realidade e construa cada vez um mundo melhor, que é o mundo que nós vivemos. Valeu, curioso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer. Fica com Deus e até a próxima.